Resolução COFITO 037/2037. Dispõe sobre o registro profissional secundário no âmbito do sistema COFITO/CREFITOS e dá outras providências. O plenário do Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, COFITO, deliberou: considerando que o exercício profissional somente é permitido ao portador de carteira profissional, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 6.316, de 17 de dezembro de 1975. Considerando a necessidade de fiscalizar o exercício profissional em sua integralidade em todas as áreas onde o profissional exerça sua atividade. Considerando que há possibilidade jurídica da manutenção de mais de um domicílio profissional. Resolve. Artigo 1º. Registro secundário é aquele a que está obrigado o profissional para exercer a profissão, permanente e cumulativamente, na área de abrangência de outro CREFITO, além daquele em que se acha registrado e domiciliado. Parágrafo 1º. Considera-se atividade profissional permanente aquela exercida por prazo superior a 90 dias, devidamente comprovada e previamente comunicada ao CREFITO de origem. Parágrafo 2º. O registro secundário deverá ser requerido em cada CREFITO, cuja área de abrangência se pretende atuar, observado o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Poderão ser requeridos tantos registros secundários, quantos forem as necessidades do profissional, para atender o disposto no caput deste artigo. Artigo 2º. O registro secundário será concedido somente aos profissionais que já tenham registro no sistema COFITO/CREFITOS e obedecerá aos requisitos do registro originário. Artigo 3º. O requerimento de registro secundário deverá ser protocolizado no CREFITO secundário, mediante formulário próprio, instruído com os seguintes documentos. Inciso 1º. 2 fotos 3x4 iguais, recentes e de frente, para documento oficial. Segunda cópia da cédula de identidade profissional. Terceira indicação do endereço, onde irá exercer atividade profissional. Parágrafo 1º. A falta de quaisquer documentos elencados no caput deste artigo acarretará no não recebimento, pelo CREFITO secundário, do requerimento de registro secundário. Parágrafo 2º. Verificado o atendimento às exigências consignadas neste artigo, será fornecida autorização para o exercício temporário, em caráter precário até a concessão do ato inscricional, através de protocolo válido por até 60 dias, mediante despacho do presidente do CREFITO secundário. Parágrafo 3º. O pagamento da anuidade do CREFITO secundário dar-se-á após o deferimento do registro secundário. Artigo 4º. A anuidade referente ao registro secundário corresponde a 25% do valor da anuidade estabelecida para o sistema COFITO/CREFITOS. Parágrafo 1º. A cobrança da anuidade, de que trata o caput deste artigo, será realizada pelo CREFITO secundário. Artigo 5º. Caberá ao CREFITO secundário, antes do deferimento do pedido, solicitar ao CREFITO originário, mediante ofício assinado pelo coordenador-geral ou chefe da Secretaria-Geral, as informações sobre: alínea A. A existência de registro, na carteira livro do profissional, de penalidade decorrente de processo ético profissional. Alínea B. Quaisquer impedimentos para a efetivação do registro secundário. Parágrafo 1º. Na hipótese de condenação nas penas restritivas do exercício profissional previstas no Código de Ética Profissional, que tiverem transitado em julgado no CREFITO de origem, o pedido de registro secundário será negado, durante a vigência da pena, conforme o prazo de restrição imposto pela penalidade. Parágrafo 2º.
O CREFITO originário deverá encaminhar, no prazo máximo de 30 dias, a contar do recebimento da solicitação, as informações requeridas pelo CREFITO secundário, bem como cópia da ficha de registro cadastral do profissional. Parágrafo 3º. Ocorrendo descumprimento, pelo CREFITO originário, do prazo estabelecido no parágrafo acima, fica o CREFITO de destino liberado a dar continuidade ao processo de efetivação do registro secundário, mediante apresentação de diploma profissional. Parágrafo 4º. Nos casos de deferimento do registro secundário pelo CREFITO secundário, sem a devida consulta ao Conselho Regional originário, implicará na responsabilidade da diretoria do CREFITO secundário, por quaisquer ônus, ou outras implicações, que impeçam o efetivo desempenho das atividades profissionais do profissional, que requereu o registro secundário. Artigo 6º. O deferimento do requerimento de registro secundário dar-se-á, no prazo máximo de 60 após o protocolo do requerimento. Artigo 7º. Após deferido o processo de registro secundário, será expedida cédula de identidade profissional. Parágrafo 1º. A cédula de identidade profissional a ser expedida para os registros secundários será confeccionada nos termos do modelo da cédula de identidade profissional do sistema, conforme resolução específica do COFITO. Parágrafo 2º. Será concedido o mesmo número para o registro profissional acrescido do S. Artigo 8º. O registro secundário será válido enquanto perdurar a situação, ficando o profissional sujeito ao pagamento de anuidades em ambas, ou demais circunscrições. Parágrafo único. Na hipótese de interrupção da atividade profissional na área de abrangência do CREFITO secundário, o profissional deverá requerer a baixa ou cancelamento do registro, que terá validade até o momento do deferimento da solicitação ora mencionada. Artigo 9º. Ao CREFITO secundário compete comunicar ao CREFITO originário, na quinzena subsequente ao deferimento do pedido, para efeito de controle, a efetivação do registro secundário, contendo nome, atuação e número de registro, além de outros elementos julgados necessários. Artigo 10. O profissional que exercer a profissão na área de abrangência de outro CREFITO sem o devido registro secundário, ficará sujeito às sanções éticas, administrativas e medidas judiciais cabíveis. Artigo 11. Caso o profissional transfira sua atividade principal para a área de abrangência do CREFITO secundário, deverá obedecer aos trâmites de transferência de registro profissional no âmbito do sistema COFITO/CREFITOS, regulamentados em resolução própria. Artigo 12. O direito do profissional de votar e ser votado ficam adstrito ao seu CREFITO de origem. Artigo 13. Na hipótese de condenação nas penas previstas na Lei Federal nº 6.316/75 por infrações aos Códigos de Ética Profissional, já com trânsito em julgado administrativo, a referida sanção será estendida para todos os demais registros, e deverá ser comunicada pela presidência do CREFITO que impôs a penalidade, no prazo máximo de 5 dias a contar do trânsito em julgado. Parágrafo único. O CREFITO competente para processar e julgar os casos de infração ética é o CREFITO da área de abrangência, onde o profissional tenha cometido o ato infracional. Artigo 14. Os casos omissos serão resolvidos pelo plenário do COFITO. Artigo 15. Esta resolução entra em vigor em 01 de janeiro de 2014.